Oi, gente, voltando a gravar um videozinho para vocês, né? Dessa vez a pedido do pessoal que vai fazer vestibular seriado, né? Especialmente meus queridos alunos aí do segundo ano do Genoma, né? O pessoal me pediu, né, uma pequena revisão sobre o primeiro reinado, né? Ou seja, o governo Pedro I, tá? Bom, gente, primeira coisa importante que você tem que considerar quando você estiver estudando para a sua prova, né? Pensando no conteúdo do primeiro reinado, é a Constituição. A Constituição, ela é, né, a estrutura fundamental não só do primeiro reinado, como de todo o período imperial no Brasil, né? A Constituição que vai ser outorgada em 1824, ou seja, imposta ao país pelo imperador Pedro I, né? Em função dos desentendimentos com relação ao projeto político, né? Daquele momento, do Império do Brasil, né? Entre o Partido Brasileiro e o imperador, que acabou com a dissolução da Assembleia, né? A Noite da Agonia, aquela história toda, e a imposição de uma Constituição ao país pelo imperador Pedro I, né? Ele vai fazer a Constituição do jeitinho que ele queria, né? É uma Constituição que tem ares liberais, ares modernos, né? Mas ao mesmo tempo ela é extremamente conservadora, né? Ela tem instrumentos extremamente conservadores, certo? E é isso que a gente deve lembrar aqui agora. Primeira coisa importante, tá? A Constituição estabelece o padroado, ou seja, o vínculo e a ligação entre o Estado e a Igreja, né? A Igreja Católica é parte do Estado brasileiro, é parte do governo brasileiro, né? Recebe inclusive dinheiro público, certo? O imperador é considerado pela Constituição como o grande católico, tá? Aquele cidadão que tem uma missão civilizatória, tá? E parte dessa missão civilizatória é levar o cristianismo, o catolicismo a toda essa gente brasileira e por aí afora. Ok? Tá? Ao mesmo tempo, a Constituição fala em liberdade religiosa. É curioso isso, né? A Constituição fala em liberdade religiosa, que no Brasil existe liberdade religiosa, que o cidadão brasileiro tem todo o direito de escolher a religião que bem entender, tá? Mas tem uma religião oficial. Evidentemente que uma coisa inibe profundamente a outra, né? Você dizer que há liberdade religiosa, que o cidadão tem o direito de escolher a religião que quiser, enquanto se tem uma religião oficial, uma religião do Estado, né? É um negócio profundamente contraditório, e é claro que não há essa liberdade, né? O que acontece é que a Igreja Católica tem uma presença e uma influência enorme na vida dos cidadãos brasileiros, né? Tá certo? Não há registro civil, o registro civil vai ser criado no segundo reinado, né? 1870, alguma coisa assim, tá? E mesmo assim, mesmo com a criação do registro civil, o pessoal não confiava muito no registro civil, continuava usando a igreja, né? A Igreja Católica controla os cemitérios, né? Para você ser enterrado, né? Você tem que ser enterrado em Campo Santo, administrado pela igreja, né? A igreja faz o registro civil, faz a contagem da população, os censos populacionais são feitos pela igreja, né? Pelo menos até 1850, até metade do século XIX, tá? Os documentos fundamentais do cidadão, né, são documentos da igreja, né? Exatamente em função da não existência de um registro civil considerável, né? Então o cidadão apresentava a certidão de batismo como certidão de nascimento, né? Tá certo? O casamento era casamento religioso, não há um casamento civil, né? Portanto, esse vínculo, essa importância significativa da igreja na vida dos brasileiros, no império todo, né, é muito importante, tá? O imperador é o chefe da igreja, não se esqueça disso. Isso vai gerar problemas, vai gerar conflitos entre o governo e a igreja, tá certo? Nós vamos ver isso no segundo reinado, por exemplo, né, a chamada questão religiosa, que é um dos fatores que levou à proclamação da República, certo? Segunda característica importante, 4 poderes, né? Criatividade nacional, né? Segue aquele modelo, né, proposto pelo Barão de Montesquieu, parece uma coisa muito iluminista, né, muito liberal e coisa e tal, os 3 poderes, Estado tripartite, tarará, mas criaram um 4º poder. Esse 4º poder, que é o poder moderador, né, possibilita ao imperador interferir nos outros poderes. Né? Ora, se o imperador tem o poder de interferir nos outros poderes, ele tem um poder absoluto, né? É um poder absoluto disfarçado de tripartição de poderes, não é isso? Tá? Isso vai gerar revoltas, né? Essa extrema concentração do poder gerou revoltas, né? Gerou insatisfação. A primeira delas logo
assim que é outorgada a Constituição, a Confederação do Equador, lá no Nordeste do Brasil, em 1824, né? Que pretendia separar províncias do Nordeste do Brasil em função do absolutismo de Pedro I. Absolutismo esse expresso pelo poder moderador. Né? Então, esse fator é um fator de revoltas significativo, né, de impopularidade do imperador. Tá? Aliás, essa impopularidade é uma marca crescente no governo Pedro I. Né? O primeiro reinado é marcado por essa crescente impopularidade do imperador, que começa nos problemas com a Constituinte, aumenta nos problemas com a Constituição, tá certo? E vai caminhando até a abdicação de Pedro I. Tá? Bom, antes da gente chegar nisso, outra observação importante sobre a Constituição. Ela estabelece um sistema eleitoral censitário e indireto. Né? O cidadão, para votar no Brasil, ele precisava ter uma determinada faixa de renda, né? Faixa de renda dessa estabelecida em R$100.000 para o eleitor básico, né? O eleitor chamado eleitor de paróquia, né? Esse eleitor ele não votava efetivamente nos candidatos, né? O eleitor de paróquia escolhia o eleitor de província que votava no candidato. Né? Daí a gente afirmar que ela é censitária e indireta, ou seja, por faixa de renda, tá certo? E indireta porque o eleitor básico, o eleitor primário, ou seja, o eleitor de paróquia, não vota em ninguém, né? Em nenhum deputado, em nenhum senador, certo? Ele vota em eleitores que vão... É como se fosse aquele sistema de delegados, né? Parecido com aquele sistema de delegados dos Estados Unidos, certo? Ou seja, cada província elege um determinado número de eleitores de província, né? E esses sim vão votar nos candidatos, certo? E a faixa de renda é proporcional. R$100.000 o básico, R$200.000 o eleitor de paróquia, né? E para você ser candidato também tem uma faixa de renda a partir de R$400.000, né? Você tem uma renda básica de R$100.000, R$200.000 para os eleitores de província e R$400.000 para os candidatos, tá? Isso significa, meus queridos, que é o seguinte, é pouca gente que votava e menos ainda que podia ser votado. Né? Pouca gente que votava e menos ainda que podia ser votado. Isso é uma questão importante. É isso de você considerar o sistema eleitoral brasileiro. Beleza? Tá? E o governo do Pedro I, já que a gente estava caminhando nesse sentido, né, é um governo, como a gente estava dizendo, marcado pela impopularidade. Né? Quer dizer, é um governo impopular pelos conflitos com o Partido Brasileiro, que vai fazer oposição bastante séria a Pedro I ao longo de todo o período, uma oposição diplomática, né? Não é aquela oposição feroz, né? Babenta, ensandecida, mas é uma oposição, né? Pelo menos boa parte do Partido Brasileiro, tá? Vai acabar contando somente com as chamadas colunas do trono, né? Ou seja, o Partido Português, para dar sustentação ao Estado, né? A impopularidade do imperador, né, por todo o seu autoritarismo, né, piora com a crise econômica. Né? Todo o primeiro reinado é marcado por uma contínua e permanente crise econômica, né, que também contribuiu para essa impopularidade do imperador. Certo? Alguns eventos que vão se somar a isso, além da crise econômica, né? O problema da falência do Banco do Brasil, né, que também está ligado a essa questão econômica. O Banco do Brasil teve que ser reformulado, né, foi fechado e reformulado e coisa e tal, para voltar a existir somente lá no segundo reinado. Né? Isso também contribuiu muito para a impopularidade do imperador. A sucessão portuguesa, um dos fatores que mais piorou a situação política do imperador, né? A morte do Dom João e toda aquela confusão, né, dentro da família real portuguesa, quem assume, quem não assume, a proposta, né, de que Pedro I se tornasse, como de fato se tornou, né, rei de Portugal. Dom Pedro I, imperador do Brasil, é também Pedro IV, rei de Portugal, né, durante um curto período, mas foi. Né, ele assina, né, a Constituição, a mesma Constituição brasileira como Constituição de Portugal. A Constituição de 1824 no Brasil é a mesma Constituição de 1826 em Portugal. Né? Abdica ao trono em favor da filha, Dona Maria da Glória. Né? O que não vai resolver os problemas de Portugal. A gente vai ter uma guerra civil lá em Portugal.
né? Dom Miguel dá um golpe de Estado, assume o trono, né? Passa a perna na própria sobrinha, aquela coisa toda, né? Enquanto isso, a situação do Pedro I aqui piora muito também, né? A Guerra da Cisplatina, a derrota na Guerra da Cisplatina, a perda da Cisplatina, né? Também vai ser atribuída à má administração, à má gestão e à incompetência de Pedro I. Então, tudo isso vai se somando até que a impopularidade do imperador é enorme. Ele faz uma viagem aqui a Minas Gerais, né? É recebido com vaias e tomate, né? Tá certo? Podre e coisa e tal, né? Muito mal recebido aqui em Minas, né? Criticado, vaiado e coisa e tal. Volta para o Rio de Janeiro na tentativa de buscar apoio, né? Nas colunas do trono, aquela coisa toda. E aí ele decide então comemorar e celebrar a chegada do imperador, e o que vai levar a um confronto entre brasileiros e portugueses no Rio de Janeiro, né? Que é a famosa Noite das Garrafadas, que na verdade é muito mais do que uma noite. Foram vários dias, né? Pelo menos no mínimo 3 dias, né? De confrontos e brigas entre brasileiros e portugueses no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, nós estamos no limiar de uma guerra civil, tá? Aqui no Brasil, tá? E lá em Portugal aquela confusão enorme envolvendo o irmão de Pedro I, tá? Ele então, na tentativa de salvar os 2 tronos, as 2 coroas para a família, né? Ele sai de cena, abdica à coroa brasileira, 7 de abril de 1831, né? E vai para Portugal, deixa aqui o filho dele, Dom Pedro II, uma criança de 4, não tinha nem 5 anos completos, né? Tutelada inicialmente por José Bonifácio, depois por outros membros do Partido Brasileiro, ou seja, ele deixa o garoto com o Partido Brasileiro, né? Porque ele sabia muito bem que o Partido Português não tinha o menor futuro com a saída dele, né? Tá certo? Deixa o menino aqui, na tutela de José Bonifácio, inicialmente, tá? E vai para Portugal lutar pelo trono com o irmão, né? Se estabelece uma guerra civil em Portugal entre ele e o irmão, né? Essa guerra civil dura entre 31 e 34, tá? Pedro I vence essa guerra, muito esforço, mas vence a guerra, né? E logo em seguida morreu, né? Segundo alguns, por exaustão, ferimentos e, né, tudo que aconteceu durante esse período da Guerra Civil, né? E uma vida também bastante desregrada, né? Que foi a vida do Pedro I, mas ele morre, e antes disso ele coloca a filha de novo no trono, né? Dona Maria da Glória vai se tornar aí Dona Maria II, Rainha de Portugal, né? Então nós vamos ter um período aí da história, né? Na segunda metade do século XIX, principalmente, né? Em que Portugal e o Brasil eram governados por filhos de Pedro I. Dona Maria da Glória, Dona Maria II em Portugal e Pedro II no Brasil, né? Então, olha só, a abdicação de Pedro I, ela abre uma crise política, né? Uma luta política no Brasil, que é o chamado período regencial, né? A principal questão envolvendo o período regencial é exatamente essa, né? A grande maioria dos historiadores no Brasil concorda que o período regencial é uma espécie de período de formação do Estado Nacional Brasileiro, né? Exatamente porque vai haver uma luta de diversos grupos aqui dentro do Brasil pelo controle, pelo predomínio no poder, né? Além também da emergência de lutas populares, né? Por exemplo, a revolta dos malês na Bahia, uma revolta escrava, coisa muito interessante, né? Num país como o Brasil, a revolta dos balaios no Maranhão, né? Uma revolta também de caráter popular, né? Os cabanos no Pará, né? Tá certo? Então, o período regencial é um período de formação do Estado Nacional Brasileiro, né? Lutas internas pelo predomínio no poder político, tá? Mas nós vamos fazer um outro videozinho específico para falar sobre algumas características do período regencial que são importantes também para vocês, tá bom? Valeu, gente, abraço.